Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo, celebramos hoje a festa de Nossa Senhora do Carmo. Seguramente estamos celebrando a ordem mais conhecida, mais famosa de todas as ordens femininas. Quem nunca ouviu falar de Santa Teresinha do Menino Jesus? Santa Teresa d'Ávila, Edith Stein, Santa Teresa de Los Andes, São João da Cruz. A Ordem do Carmelo ofereceu à igreja belíssimos santos, inúmeros santos. Santa Teresa d'Ávila, quando foi ser carmelita, quando deixou a sua casa, ela era uma freira muito comum. E ela mesmo dizia que gostava de ler romances de cavalaria. Ela vivia na clausura, não podia ir para casa. E ela gostava de receber visita de um jovem que ela achava interessante. Porém, chegou um dia, Teresa disse: é o momento de conversão. É o momento da mudança da minha vida. E ela decidiu se converter de uma forma tão radical, que muitas irmãs começaram a zombar, achar que ela estava ficando doida, começou a ouvir que era exagero. Então ela não teve saída. Ela precisou fazer a reforma do Carmelo e começar como se fosse uma outra congregação, um outro instituto. Foi perseguidíssima. E aí no mesmo momento, o ramo masculino também vivia uma superficialidade, uma mediocridade muito grande. E aí vem São João da Cruz, que quer fazer o mesmo com a ordem, com o ramo masculino. São João da Cruz, de certa forma, sofreu mais do que Santa Teresa. Os freis, os irmãos que moravam com ele, os padres, colocaram ele no porão do convento e deixaram ele praticamente só com um alimento diário, para ver se ele mudava de opinião. E aí surgiu o ramo masculino, que nós chamamos de Ordem do Carmelo Descalço. Eu tenho feito muitas pregações, com a graça de Deus, sobre família. Eu tenho feito muitas pregações, com a graça de Deus, sobre inúmeros temas. Hoje será a primeira vez que eu vou falar sobre a vocação, a vida religiosa feminina. É um dos assuntos mais caros do meu coração. A sociedade não entende o que é ser freira. A sociedade não entende o que é ser freira, primeiramente, porque o demônio não quer religiosas. A sociedade não entende e critica o que é ser freira, de certa forma por culpa de muitas das freiras. Existem congregações de freiras que a menina com dons, com talentos, ela vai para o convento, ela se torna uma empregada doméstica, ou se torna uma serva de um padre. Está errado? O que significa ser religiosa? O que significa ser freira? Ser freira significa ser esposa de Jesus. Esposa de Jesus. Eu já ouvi algumas vezes algumas freiras dizendo: ah, por que eu não posso ser como padre? Por que eu não posso consagrar? A freira, ela tem algo que o padre nunca vai ter. De certa forma, eu tenho inveja das freiras. Eu nunca vou poder dizer na minha vida que eu sou esposo de Jesus. A freira é esposa de Jesus. A freira é casada com Nosso Senhor. A freira não é solteira. A freira é casada com Nosso Senhor. A freira tem um coração, a religiosa tem um coração indiviso. Tem uma passagem do livro do Apocalipse, a passagem que mais tocou o meu coração, é minha passagem vocacional. Apocalipse capítulo 14, diz assim: ó Virgem, que é o consagrado, segue o Cordeiro aonde ele for. O Virgem, o consagrado, segue o Cordeiro aonde ele for. O matrimônio é belíssimo, belíssimo, belíssimo. Se não fosse belo, eu não tinha vindo do matrimônio. Mas a vida religiosa feminina não é dar metade para o marido e metade para Deus. É se dar totalmente a Deus e se tornar esposa de Jesus. Me recordo uma vez, morava no norte do Brasil, e eu comecei a fazer algumas pregações sobre vocação.
E uma jovem de 12 anos, ela falou, também quero participar dos retiros vocacionais, eu também quero. E eu disse para ela, olha, agora você vai brincar de boneca, você vai brincar de casinha. Quando você tiver em torno de 15 anos, daqui uns 3 anos, você escolhe. Se você quer ficar de namorinho, chupando sorvete na praça, ou se você quer ser esposa do Criador. É contigo. E ela me escreveu e falou, eu quero ser esposa do Criador. Eu quero me entregar sem reservas àquele que não deixou nada por amor a mim. Eu vou seguir Jesus. Está no convento até hoje, muito feliz, muito bem e muito realizada. O problema é que existem muitos pais que fazem chantagem emocional. Papai cuidou de você a vida toda, agora que eu mais preciso, você vai para o convento? Você, minha filha, você deve obediência ao pai, agora você está deixando tudo? Se ela falar que está indo para os Estados Unidos estudar medicina para ganhar dinheiro, ele bate palma e manda ir amanhã. Agora, para seguir Jesus não pode? O pai entrega uma filha, e tem muitos, a missa está sendo transmitida, tem muitos pais ouvindo, e senta e escuta que é para você que não deixou a sua filha ir para o convento. Espero que a sua consciência pese, agora é para pesar mesmo. Tem muitos pais que fazem isso. Não entrega, não deixa a sua filha se consagrar a Deus, depois vai um dia no altar e entrega a sua filha para um homem que possivelmente vai tratar mal, não vai valorizar, vai humilhá-la. O que eu vou dizer não é novidade para ninguém. Às vezes vai bater, às vezes vai trair, e aí fica tudo bem. E tem jovens que ficam com crise de consciência por entrar nesta chantagem emocional dos pais. Padre, será que eu devo ir, padre? O 4º mandamento diz que nós devemos honrar pai e mãe. Verdade, 4º mandamento diz honrar pai e mãe. 1º mandamento diz amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Se eu não estou errado, o 1º vem antes do que o 4º. Não tem saída, não tem saída. Me recordo também quando fazia um acompanhamento vocacional, e o maior perigo para uma pessoa ir para o convento, para ela se consagrar a Deus, talvez na vida também como sacerdote, é silêncio, retiro, boas leituras e direção espiritual. É muito difícil dar errado. E aí, nesta cidade que eu morava, nós começamos a fazer algumas vigílias de madrugada. Todo mundo dormindo e quem tinha vontade de se consagrar a Deus ia para a vigília. E tinha uma jovem, ela falou, padre, o meu pai não deixa. E eu falei para ela, quantos anos você tem? Ah, eu estou com 21. Quem tem mais de 21 anos, manda na vida. Não deve obediência a pai e mãe. Aqui tem pai e mãe que já vai olhar para mim torto. Pode olhar, não tem problema nenhum. Quem já tem mais de 18 anos, manda na vida. Quer ir para o tráfico de drogas? Vai. Quer casar? Casa. Quer ser freira? Seja freira. Quer ser padre? Seja padre. Padre, eu quero ir na vigília, mas o meu pai me proíbe. Eu falei, que horário que seu pai dorme? Ah, meu pai dorme muito cedo, 9h30 ele está dormindo. Então 9h45, eu e outro seminarista, a gente encontra você na esquina da sua casa. Que horário que ele acorda? Ih, padre, acorda 4h30. E aí 4 horas a gente leva você de volta. Você volta para casa e fica com seu pai. E ele não vai nem ver. Fez isso por 2 meses. Hoje está na França. Feliz, tranquila, realizada. Rezem pelas vocações. Rezem pelas vocações. A sociedade está precisando de religiosas. Quem que manteve os hospitais? Quem que manteve os colégios? Antigamente não se falava apenas o termo freira, se falava freira de caridade, irmã de caridade. Uma vocação belíssima. O virgem seguirá o cordeiro aonde ele for. Se eu fosse mulher, se é muito difícil, mas deixa eu fazer uma suposição. Se eu fosse mulher,
100% de chance que eu seria carmelita. Tranquilo. Se eu fosse mulher, hoje eu estaria na clausura como carmelita. Como homem, em 2018, 2008, eu tive uma crise. Não sabia se eu seria monge cartucho ou se eu seria deoniano do Sagrado Coração de Jesus como eu sou hoje. Tive um excelente diretor espiritual que hoje está no céu, ajudou no meu discernimento e hoje eu estou aqui como deoniano. O que acontece no Carmelo? A freira, quando ela vai para o Carmelo, ela dá um forte abraço no pai e na mãe, as portas do Carmelo se abrem, ela entra, a superiora a aguarda com os braços abertos, dá um forte abraço nela, as portas se fecham para nunca mais se abrir. Nunca mais voltará para casa. Ela e Deus. O dia dos votos é ainda mais bonito. No dia dos votos, a religiosa deita, os coroinhas, acólitos, pegam um pano preto enorme, joga em cima dela um pano preto, ela desaparece, e depois começam a jogar flores. Eu gosto de levar terra no meu bolso também para jogar terra junto. Flores e terra. Padre, isso daqui parece velório? É velório, é morte. E aí ela morre para o mundo, enterrada. Depois de alguns instantes, depois da oração do bispo, ela recebe a bênção, o pano preto sai, as rosas saem, entra um canto de exultação, e ali ela levanta como esposa do Cordeiro, para viver apenas para Deus. Não estou comparando vocações, mas por gentileza, me diz se isso não é bonito. Rezem pelas vocações. Nosso mundo se tornou tão medíocre, nosso mundo se tornou tão superficial, que as coisas mais lindas se tornaram as realidades mais ridicularizadas. Rezemos pelo Carmelo. Rezemos que as jovens que estão fazendo o discernimento tenham coragem de seguir mais a Deus do que seguir o Pai. O padre encerra dizendo: é aniversário do seminarista Adriano, eu também sou padre. O que mais dói na vida de um padre, na vida de um consagrado, na vida de uma irmã, as carmelitas não vão para casa, é quando termina as férias. Dói demais. Se tem algum seminarista acompanhando a celebração, se tem alguma religiosa acompanhando, não tem cura. 20 anos que eu saí de casa, todas as vezes que acaba as férias é a mesma dor. Dói demais, não tem cura. Aí eu digo a mim mesmo, tem tanta gente deixando a casa dos pais para ganhar dinheiro, para casar, para passear, está indo feliz, eu também irei. Dia que eu fui para o seminário, eu torcia que estourasse o pneu do carro, acontecesse alguma coisa para não chegar, porque o coração doía. Os meus pais me deixaram conversando com os seminaristas, foram para a capela, um abraçou o outro, choraram e me entregaram a Deus. Se eu tivesse 10 vidas, as 10 eu seria padre. Sou extremamente realizado. Que Deus dê força às mulheres para se consagrarem para Deus. Existem alguns momentos na nossa vida que nós temos que preferir o Senhor das coisas do que as coisas do Senhor. Que o nosso coração seja radical para dar tudo àquele que nos deu tudo.